cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Olá pessoal, graça e paz a todos vocês, uma boa noite na presença do nosso Deus. Começando mais um culto de adoração ao Pai, neste domingo abençoado. Muito bom estar com vocês aí. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você já é de casa, seja bem-vindo também. Todo mundo seja bem-vindo, tá bom? Lembrando, como sempre digo, acabou tudo isso, não é porque acabar essa pandemia, voltar tudo ao normal. Espero você, nossa igreja, para estar dando um abraço, para você receber um abraço das nossas crianças, do nosso povo, conhecer o povo da Igreja Batista da Vila Muniz, vai ser um prazer, tá bom? Estamos na Rua Flamengo 219, Vila Muniz, aqui em Cajati. Então, se você não nos conhece, fica aí a dica, tá bom? Vamos voltar aos nossos cultos presenciais após tudo isso acabar, tá bom, irmãos? Temos conversado, deixado certinho, depois que tudo estiver tranquilo, voltaremos. Quando todo mundo puder voltar junto, vamos voltar juntos, tá bom? Talvez seja lá para o início do ano que vem. Então vamos orar a Deus, tá? Temos todas as nossas atividades, temos o nosso judô, Samurais de Cristo, pronto para voltar também quando puder. Os projetos Papo de Macho, Papo das Maravilhosas, encontros de casais, as reuniões das mulheres, os cultos, enfim, tanta coisa. Então, vamos orando esse tempo, vamos estando juntos virtualmente aqui. Já fica o convite. Se você quiser participar das nossas células virtuais, aos sábados, 19 horas e 21 horas,
temos as nossas células pelo Zoom, tá bom? Entre em contato comigo, o telefone tá aí, e aí vamos estar participando juntos. Qualquer um pode participar, tá bom? Segunda e terça já são grupos fechados, que já é pelo WhatsApp. Então, sábado, 19 horas e 21 horas. Se você é mulher e quer participar de uma reunião abençoada, quarta-feira às 20 horas, pelo Zoom também, tá bom? Tá aí o contato da nossa irmã Luciana, entre em contato com ela vai dar todas as dicas e você, mulher, pode estar participando junto. Adolescente, se você tem um filho, neto, alguém, um adolescente em casa e queira participar, é sexta-feira, gente. Sexta-feira, às 20 horas, também pelo Zoom, com a nossa irmã Dulcilene e Simone. Então, entre ao contato delas, entre em contato e elas vão entrar em contato com vocês explicando tudo direitinho, tá bom? E criança, pastor? Se tiver criança, tá, de 5 até 9 anos, nessa faixa etária mais ou menos, entre em contato com a nossa irmã Sirene, tá aí o WhatsApp dela, tá bom? E ela vai estar falando com vocês certinho, tem ela, nossa irmã Adriana, nossa irmã Melinha, elas vão estar explicando como é que faz. Elas estão mandando atividades para as crianças preencher em casa, e aí é uma oportunidade muito legal de você, pai, mãe, vovó, tio, tia, responsável, estar ensinando as crianças nesse tempo difícil, né? Não podemos ir para a igreja, mas em casa é lugar de culto. Então fica a dica, tá bom? Entre em contato com elas enviam os materiais, daqui a pouquinho vamos ter uns vídeos das crianças, tudo vai ser maravilhoso, tá bom? Então, essa é a atividade da nossa igreja que temos tido durante esse tempo. Quinta-feira, 19 horas, tem a nossa Roda dos Esclarecedores, que é o momento de estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, sequencialmente. É muito legal, gente. E quinta-feira agora vai ficar... o livro de Atos cada vez fica melhor, tá? Cada vez fica melhor. Então, quinta-feira, 19h30. Conto com você. 19 horas eu já tô lá, é pelo Facebook da igreja, tá? Igreja Batista da Vila Muniz. Às 19 horas eu já tô lá, pra gente bater um papo, ouvir umas músicas antigas, dar risada, é bem gostoso. 19h30 começa o culto. Feito, gente? Nesse tempo agora eu quero fazer uma oração, orar por tua vida, orar pela sua família. Se tiver algo, coloque na presença de Deus. Vamos estar cultuando o nosso Deus agora e abrindo nosso coração para Ele, porque o poder da oração está em quem ouve as orações e não em quem faz as orações. Então, o poder está em Deus. Vamos voltar nossas mentes ao Pai agora, tá bom? Pai, obrigado a Deus por esse tempo gostoso, obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos em família. Senhor Jesus, esse culto é um presente nosso ao Senhor. Abençoe a cada família, abençoe quem está nos ouvindo. Pai, se há alguém aqui que esteja tão triste, ó Pai, que sinta a alegria do Senhor. Se de repente tiver alguém aqui que esteja pensando em se matar, em tirar a própria vida, Pai, que o Espírito Santo do Senhor liberte desse espírito de morte, ó Pai. Traga vida, ânimo e que essa pessoa sinta-se amada, ó Pai. Deus, se há alguém que está muito feliz, obrigado, ó Pai, obrigado que essa pessoa seja grata ao Senhor. Mas apesar que todos nós temos motivos para agradecer, todos nós. Então obrigado por tudo que o Senhor tem feito, abençoe nossas famílias da IBVM, as famílias do nosso bairro da Vila Muniz, nossos irmãos, abençoe os pastores, missionários espalhados pelo mundo. Deus, que esse tempo de pandemia passe logo, ó Pai, abrevie, que possamos estar aprendendo as lições que devemos aprender, ó Pai, nesse tempo difícil. Seja com os profissionais da área de saúde, de segurança, todos aqueles que estão trabalhando, os comerciantes, empresários. Também eu peço por aqueles comerciantes, empresários que não estão podendo trabalhar, ó Pai, que precisam de renda, abençoe, ó Pai, dê condições a eles, aqueles irmãos que estão desempregados, tenha misericórdia, abra a porta de emprego, ou que possam se reinventar neste momento. Abençoe, ó Pai, esse culto é um presente nosso ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, maravilha. Gente, seguinte, nesse tempo de pandemia, como os cultos não são presenciais, então a devolução dos dízimos e ofertas estão sendo feitos pela conta da igreja, tá bom? Tá aí a conta da igreja, então manda lá, tá? Quem puder fazer transferência ou depósito bancário. E este mês, até o dia agosto, setembro, até o dia 17 de outubro, tá bom? Vamos estar em campanha nacional da Junta de Missões Nacionais Batistas. Quem não sabe como é que funciona, a Igreja Batista tem as juntas de missões, tá? Mundiais, nacionais, estaduais.
E a nossa, agora estamos em campanha nacional, então as igrejas batistas participam, enviam suas ofertas, essas juntas, e elas mandam para os missionários, tá bom? Então, se você quiser fazer oferta direcionada a missões, faça pela conta da igreja, tá bom? Na conta da igreja, e avisa, se quiser, manda um aviso para mim, fala, pastor, este valor aqui é para missões, tá bom? Vocês que já são da IBVM já sabem como é que funciona. Se você não é da nossa igreja, não sabe, então se quiser ofertar, esta oferta for para missões, tem o meu contato aí, você passa, ó, pastor, essa oferta aqui é para missões, tá bom? Se é para a igreja, pastor, essa oferta é para a igreja, nós temos o sonho de comprar um terreno maior, de construir uma igreja maior para que possa ser bênção para a nossa comunidade ali na Vila Muniz. Então a igreja também tem as estruturas, tem os gastos dela. Se você quiser ofertar com este fim, é só depositar na conta da igreja, tá bom? Então até dia 17/10. E agora vamos, antes do louvor, vamos ver um vídeo sobre missões nacionais. Durante esse período, cada domingo, nossa irmã Adriana, nossa responsável, nossa promotora de missões da nossa igreja, está cuidando disso. E vai ter esse vídeo especial. Presta atenção no vídeo. O tema deste ano é muito lindo. O tema é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Baseado em 1 João 4,19. Nós só amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Ó, pensa nisso, tá? Deus abençoe. Fique com esse vídeo, fique com louvor, fique com o vídeo das crianças e daqui a pouquinho vemos com o nosso culto. Beijão, até daqui a pouco. Olá, queridos irmãos, meu nome é André, essa é minha esposa Germana. Nós somos os seus missionários aqui na Amazônia. Já estamos atuando aqui pouco mais de 4 anos e tem sido um privilégio servir ao Senhor. Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais deste ano. Uma campanha que com certeza irá impactar muitas pessoas. Nós queremos compartilhar com você um pouco do que Deus tem realizado através das ações missionárias aqui no nosso campo, no Amazonas. Nós trabalhamos com comunidades ribeirinhas, onde através das ações de compaixão e graça, temos alcançado pessoas para Jesus. Temos o privilégio de servir nesse lugar e tem sido um tempo muito precioso, onde através das ações missionárias, nós temos alcançado vidas para o Senhor Jesus. Pessoas que estão totalmente isoladas em locais aonde, se o missionário não estiver lá para pregar o Evangelho, muitas dessas pessoas não terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Então, a sua oferta, a sua oração, ela é muito importante para que a obra missionária continue avançando aqui na nossa região. E tem sido para nós um privilégio servir ao Senhor através da obra missionária da Junta de Missões Nacionais. Queridos, nós temos vivido um tempo muito difícil, onde temos muitas incertezas, né? Com toda essa pandemia, é como se tudo tivesse mudado. Mas uma coisa não mudou, o privilégio de servirmos ao Senhor, o privilégio de fazermos a vontade do nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos proclamar o reino do Senhor. Eu quero dizer para você, aqui na Amazônia, Deus tem feito coisas maravilhosas e nós queremos compartilhar um pouquinho com você. Hoje somos em mais de 100 missionários, estamos em 113 plantações de igreja, levando o amor de Cristo Jesus, levando a transformação de vida a essas pessoas. E isso só é possível porque as suas ofertas têm chegado ao campo missionário, as suas orações têm nos sustentado aqui no campo missionário. E eu quero também fazer um convite a você. Participe, se envolva em tudo que Deus está fazendo no nosso Brasil. Nós temos aí várias ações missionárias acontecendo por todo o nosso Brasil. Nesse tempo de pandemia, Deus tem nos dado grandes privilégios. Nós iniciamos aqui com alguns trabalhos, começamos a produção de máscaras e nesse período de pandemia tivemos a oportunidade de alcançar e abençoar quase 15 mil pessoas na produção de máscaras, entrega de kits de higiene. Mas, queridos, o mais importante, pessoas podendo ser alcançadas pelo amor de Cristo Jesus, pessoas podendo compreender o amor de Jesus. Para o ano que vem, nós sonhamos em multiplicar tudo isso que Deus está fazendo. Como nós temos dito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós multiplicamos. Porque Ele nos amou, nós repartimos. Eu quero convidar você, não fique de fora do que Deus está fazendo. É um grande privilégio para nós participarmos de tudo isso.
Mesmo quando tudo parecia contrário, Deus nos dá o privilégio de servir. Temos vivido aqui coisas maravilhosas. Temos tido oportunidade de alcançar locais onde nós não conseguíamos antes desta pandemia. Durante este período, nós trabalhamos aqui em um local aqui próximo a Manaus, mas um local onde há muita necessidade do amor de Jesus, muita necessidade que o Evangelho seja pregado. E ali nós tivemos a oportunidade de alcançar aquelas famílias com cestas básicas, com kits de higiene. Os nossos missionários ali levaram kits de escolares para que as crianças pudessem estar estudando durante esse período, já que elas não têm acesso à internet. E tudo isso tem acontecido, mesmo diante do caos que estamos vivendo. Eu creio que ano que vem tudo isso voltará a funcionar normalmente. Voltaremos a fazer as nossas viagens missionárias. Quero convidar você a participar de uma viagem missionária. Se o Senhor nos permitir, janeiro, fevereiro, estaremos de volta com as missões de saúde, alcançando pessoas com o amor e a graça de Cristo Jesus. O Projeto Amazônia ele não parou. Pelo contrário, ele continua avançando. Mesmo nesse tempo, nós temos visto que Deus tem realizado grandes coisas através dos nossos missionários. A obra missionária aqui ela não pode parar porque o Amazonas é um desafio. Ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas. Ainda existem comunidades totalmente fechadas ao Evangelho. E nós, como missionários do Senhor, como pessoas que entendem essa missão que Deus colocou em nossas mãos para realizar, nós não podemos ficar de fora disso. São mais de 37 mil comunidades não alcançadas. Estima-se que quase 10 mil não alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos chegar primeiro. Nós precisamos alcançar essas crianças. Hoje na Amazônia, muitas crianças ainda não conhecem a Cristo Jesus. Nós tivemos experiências no campo missionário de atender a crianças que nunca haviam ido a um dentista, ido a um médico. Você consegue imaginar um local onde você precisa viajar por horas para chegar a um hospital, para chegar a um dentista e mais que isso, para poder ouvir a palavra do Senhor. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas. Esse ano de 2019, nós tivemos a oportunidade, finalzinho do ano passado, de chegar até a comunidade de Marajaí. Por muito tempo nós temos orado por esta comunidade. Nós passamos 10 anos sem poder enviar novos missionários. Temos ali uma missionária, líder da terra, pregando o Evangelho. E para a glória e honra do nosso Senhor, no finalzinho de 2019, nós chegamos ali com o barco missionário. Tivemos o primeiro culto público naquele lugar, com mais de 300 pessoas, muitas conversões. E nós temos visto o fruto desse trabalho durante a pandemia. Os próprios comunitários, as pessoas alcançadas pelo amor de Jesus, saíram às casas, levando kits, falando do amor de Jesus, levando àquela comunidade palavras de paz e esperança em Cristo Jesus. Por isso nós queremos convidar e desafiar você. Venha conosco. Não fique de fora do que Deus está realizando aqui na Amazônia. Venha, ore por este trabalho, contribua com tudo que Deus tem feito. Porque Ele me amou, eu oro, eu reparto, eu multiplico. Não fique de fora. Porque Ele me amou, eu continuo alcançando vidas para Jesus. Venha conosco. Que Deus abençoe a todos. Por sua graça
Os meus pecados Jesus levou, o que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertar. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar. Se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Eu te louvarei porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Salmo 119:14. Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, pessoal, estamos de volta. E hoje vamos dar continuidade no estudo do livro de Neemias. Vou pedir um favor, se por um acaso você não assistiu os outros cultos, vão lá na página do YouTube, vai ter lá domingo, Neemias parte 1, parte 2,
ou no Facebook, na página da igreja, também tem os vídeos anteriores, tá? Para entender um pouquinho. Gente, o livro de Neemias é incrível, é apaixonante, tá bom? Vamos dar continuidade, só para se situar um pouquinho, vamos dar rapidinho. O que aconteceu? O povo daí é para ficar na cabeça de todo mundo, o povo judeu, o reino do sul, foi levado em cativeiro para a Babilônia. E lá ficaram 70 anos como escravo, lá no reino de Nabucodonosor. Depois de 70 anos, eles voltam para a terra deles. Eles voltam lá para a região de Jerusalém, de Judá, toda aquela regiãozinha, a região deles. Porém, quando eles voltam, está tudo destruído. Tudo destruído. O templo do Senhor, o templo que Salomão tinha, o verdadeiro templo de Salomão tinha sido destruído. Os muros da cidade tinham sido colocado fogo, destruído também, as casas. Então eles voltaram para uma região destruída. Só que havia ficado algumas pessoas ainda lá, né? Um povo mais fraco, casaram-se misturaram, aí o povo judeu se misturou com outros povos, daí veio os samaritanos, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram judeus puros, eles se misturaram naquele período. Quando eles voltaram, e tinham que reconstruir tudo, né? E aí o que acontece? Cerca de 22 anos, mais ou menos, depois que eles voltaram para lá, nesse período foi o período em que Zorobabel, olha que nome bonito para dar para o seu filho, hein? Zorobabel foi com a missão de construir o templo. O templo havia destruído, então eles tinham que ter um lugar religioso. Por quê? Naquela época, ainda para eles, o templo era onde Deus morava. O templo era o lugar de Deus. Certo? Apesar de Deus já ter falado que ele não habitava nos templos feitos por mão de homens. Mas enfim, na ideia deles tinha que ter o templo. Voltaram, reconstruir o templo com Zorobabel. Depois de 47 anos, mais ou menos, olha lá, 70 anos, depois de 70 anos, uns 22 anos depois, construiu o templo. Aí depois de 47 anos, mais ou menos, vem um tal de Esdras. Essa história está lá no livro de Esdras, tá? Esdras, ele vai para organizar a vida espiritual. Foi para dar uns últimos toques lá no templo, mas principalmente para cuidar da vida espiritual do povo. Levou a ensinar o Antigo Testamento, a Bíblia. Por quê? Porque havia uma geração que não conhecia o Antigo Testamento, os livros da lei, nada disso. Então Esdras foi com a missão de reconstruir a vida espiritual do povo. Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras recupera a vida espiritual, um livro muito bom, Esdras, Neemias aí pertinho. Depois, gente, aproximadamente 13 anos depois, mais ou menos, que Esdras reconstrói o templo, essas coisas tudo, aí aparece Neemias. Neemias começa a reconstrução dos muros, que é justamente o livro que nós estamos lendo, certo? Então Neemias começa a reconstruir o muro, mais ou menos, vamos arredondar, 100 anos depois que o povo voltou. Tá? Depois que o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia, mais ou menos 100 anos depois que Neemias, que era copeiro de Artaxerxes, o rei persa, começa a reconstruir os muros. Por isso que Neemias não nasceu lá, ele não conhecia direito aquele povo, possivelmente ele foi levado lá desde criança, então ele começa tudo isso. E vimos já na primeira lição o amor que Neemias tinha pelo povo, o desejo de ajudá-lo. E agora, na parte 3, o tema de hoje que vamos falar é lado a lado. É incrível, lado a lado. Olha que coisa linda. E vamos ler de Neemias, capítulo 2. Capítulo 2 de Neemias, versículo 10 em diante. Por que versículo 10, pastor? Porque no domingo passado nós lemos até o versículo 9. Então no versículo 9 nós vimos que Neemias pediu ajuda ao rei, ele estava preparado, ele pediu as cartas ao rei para pedir para que o rapaz que cuidasse das madeiras, das árvores, desse todo o material para ele. Ele pediu autorização para os governadores da Trans-Eufrates, para onde ele passar, mostrar o passaporte dele carimbado. Aqui, ó, estou podendo passar, o rei autorizou. Então, Neemias estava com tudo organizado. Porém, gente, olha só, versículo 10. Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita,
ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Eita, coisa difícil, né? O que acontecia? Tinha ficado um povo lá em Judá. Lembra do povo que restou? E esse povo que restou lá em Judá, e depois já havia passado mais de 100 anos, apesar de Jerusalém estar toda destruída, tinha alguém que cuidava lá. Tinha os governadores que o rei persa, Ciro, tinha deixado para se responsabilizar. Mas o que acontece, gente? Olha o que acontece. A história sempre se repete, não é verdade? Alguns desses governadores, desses homens que o rei persa Ciro deixou para cuidar, que eram judeus inclusive, eles, em vez de ajudar o povo, eles estavam oprimindo o povo. Nós vamos ver isso lá na frente. Eles estavam oprimindo o povo. Em vez de eles ajudarem, eles estavam oprimindo. Quando eles ficaram sabendo que Neemias estava vindo e que ele queria reconstruir, em vez dessa galera falar, que maravilha, cara, agora vamos reconstruir nossa cidade, eles não gostaram. Por quê? Porque eles entenderam que Neemias ia querer pegar o lugar deles. E Neemias ia querer se tornar talvez o rei ou o governador no lugar deles. Isso causou neles inveja. O sentimentozinho ruim do homem, né? Quem está acompanhando o estudo de quinta-feira, estão vendo como que o sentimento de inveja entre o pessoal da igreja primitiva também era muito... Eles enfrentaram muito esse sentimento de inveja e aqui também. Então, primeira lição, cara, sempre esteja preparado, tá? Você vai fazer qualquer coisa, você vai... Qualquer projeto na tua vida, vai ter os invejosos. Ah, pastor, então vou colocar umas pimenta vermelha. Isso não adianta nada, tá bom, gente? Isso não adianta nada. Mas entendam que é uma possibilidade muito grande de lidarmos com pessoas que, ao invés de ajudar, queiram nos prejudicar. Então vamos lá, versículo 11. O texto é longo, mas vale a pena. Aí diz assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Eu saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Neemias foi só com a roupa do corpo e o animalzinho dele. Versículo 13. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Gente, antes dele começar o projeto, ele foi averiguar, ele foi andar ao redor da cidade para ver a situação do muro, aonde estava mais prejudicado, então ele começou a ver. Versículo 14. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Presta atenção, gostaria que vocês visualizassem, tá bom? Ele não conseguiu passar com o animal dele. Por que ele não conseguiu passar? Porque havia muito entulho. Durante cerca de 70 anos que foi destruído e o povo foi levado como cativeiro, e mais 100 anos, ou seja, uns 180, quase 200 anos, ninguém sequer tirou entulho daquele lugar, gente. Do jeito que os babilônicos destruíram Jerusalém, ali ficou. O povo que morava ali nem sequer para começar a tirar os entulhos, não, eles largaram, eles abandonaram, a cidade estava entregue totalmente. Versículo 16. Os oficiais, que eram aqueles alguns homens que já estavam lá responsáveis pelo povo, não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então ele lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olha, é muito interessante. Sabe por que é interessante? Neemias, ele não morava lá. Ele não conhecia aquele lugar. Quando ele olhou, ele falou assim: gente, olha a situação que estamos. É humilhante a situação em que Jerusalém está. Vamos reconstruir. Sabe o que é interessante, gente? Que é natural que acontece até hoje. Muitas vezes nós vemos situações que nós nos acostumamos àquilo.
Nós acostumamos aos entulhos na nossa vida. Nós nos acostumamos à sujeira da nossa vida. Nós nos acostumamos com a situação em que estamos e está cômodo. E aí alguém de fora tem que vir e falar, olha cara, tá feio esse negócio, vamos melhorar. É como a profissão de vitrinista, sabe vitrinista de shopping? Qual que é a profissão dessa pessoa? Ela olha a loja de fora e ela vê o que precisa ser mexido, o que precisa... Mas por que, pastor? Porque quem trabalha na loja convive tanto com o ambiente que perde a noção do que tem que arrumar ou não tem que arrumar. Então precisa ver alguém de fora, o que é natural. Então, às vezes, meu irmão, na tua vida e na minha vida, tem tantos entulhos. O negócio está tão bagunçado, mas nós estamos acomodados. Aí é necessário que alguém de fora venha e fale assim, vamos ajudar a melhorar isso? Olha a tua saúde, como é que tá. Às vezes a gente tá bem, achando que estamos bem de saúde. Aí precisa vir alguém e falar assim, cara, você não tá legal. Às vezes nós achamos que nossa empresa está bem, aí vem alguém de fora e fala, não tá legal. Às vezes nós achamos, eu como pastor, posso achar que a igreja está bem. Aí alguém chega e fala assim, pastor, olha, não tá legal, tá vendo? Tem um problema aqui, tem um problema lá. Então, é natural do ser humano se acomodar com a situação que se vive. E aí, meu irmão, nós temos que ser humilde. Quando Deus envia Neemias em nossas vidas para dizer, olha, tá feio o negócio. Olha a situação humilhante que está. Está em ruínas. Vamos ajudar? Vamos construir? Entende? O problema é que há pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que se você chegar e falar que a vida dela precisa ser melhorada, ela não aceita. Então, o primeiro passo para a reconstrução de algo é aceitar que estamos em ruínas. É aceitar que precisamos de ajuda. Jerusalém estava em ruínas. E aqueles que habitavam em Jerusalém estavam acomodados. E aí vem Neemias e fala, vamos reconstruir? Ah, que legal. Versículo 18. Depois de tudo isso, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Que legal, gente. Eu confesso uma coisa a vocês, o pessoal da minha igreja sabe, eu detesto construção. Eu não gosto, eu não sei lidar com construção. E principalmente reforma, porque antes de eles construírem o muro, o que eles tinham que fazer? Tirar os entulhos. A reforma é pior do que construir. A construção, o terreno está limpo, está plano, vamos reconstruir. A reforma é dois trabalhos, é tirar o entulho e fazer algo novo. Mas Neemias estava tão motivado. Neemias, lembra que ele orou a Deus e Deus tocou no coração do rei e ele contou isso para o povo e o povo ficou animado, falando, então Deus está no negócio, Neemias, vamos nessa. Gente, reconstruir algo é trabalhoso. Reconstruir tudo é trabalhoso. Às vezes a sua vida familiar está destruída, precisa ser reconstruída, precisa tirar os entulhos. Vou te dizer uma coisa, não desanime. Se encoraja, arregace as mangas e fala assim, eu vou reconstruir. Às vezes a sua vida espiritual está destruída. Você não tem nem coragem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de ir na igreja, nem de nada. Fala assim, pastor, não sei. Cara, primeira coisa, tira os entulhos. Primeira coisa, limpe tudo aquilo que está dentro do teu coração, da tua vida, tudo aquilo que atrapalha que seja construído algo novo. Deus não constrói nada em lugar sujo, em lugar cheio de entulhos. O vaso, quando está torto, ele quebra o vaso e refaz de novo. Então, primeira coisa para Deus começar a transformar as suas vidas é tirar os entulhos da nossa vida, meus irmãos. E aí o muro de Jerusalém vai começar a ser reconstruído. Mas versículo 19, olha só. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, olha o que os caras fizeram. Quando esse povo aí ficou sabendo que eles iam reconstruir, desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Esses camaradas é aqueles que estão indo contra o projeto. Enquanto alguns estão motivados, enquanto alguns estão falando, vamos fazer, esses caras falam assim, meu, isso não vai dar em nada. E o pior, sabe por que eles perguntaram se você está se rebelando contra o rei? Porque eles acharam que Neemias queria se tornar rei daquele lugar e pegar o lugar desses caras. Esses caras eram pessoas que estavam se aproveitando da desgraça do próprio povo.
Como assim, pastor? Lá no versículo 5, capítulo 5, mais para frente, sabe o que essa raça estava fazendo? Gente, eles estavam tornando escravo o próprio povo judeu tornando judeu escravo. A miséria que Jerusalém se encontrava, para eles era negócio. Porque o povo estava numa miséria tão grande que eles estavam se aproveitando disso. Por isso que não interessava para eles que Neemias fosse e melhorasse. Deixa eu te dar outra dica. Para muitas pessoas não interessa a tua melhora e nem a minha melhora. Para muitas pessoas a nossa autonomia não é interessante. E principalmente para o diabo. Toda vez que um homem e uma mulher de fato quer se ver livre das mãos do diabo, se tornar um filho de Deus, se dedicar a Deus, ele vai atrapalhar, ele vai querer desmotivar. Era isso que esses caras estavam fazendo. A gente vê aqui a importância, gente, outra coisa, de fazer tudo dentro da lei. Fazer tudo dentro da lei. Por quê, pastor? Pensa comigo. Se Neemias não tivesse feito todos os trâmites legais, sabe? Ele falou com o rei, lembra? Ele falou com o rei. Lembra que ele pediu as cartas de autorização do rei? Rei, me dá as cartas assinadas pelo rei para que eu possa passar pelas estradas Trans-Eufrates. Se ele não tivesse pedido as autorizações, falado com o rei, pedido a carta, nessa hora, como que ele ia provar para esses caras que ele realmente não estava sob a autoridade do rei? Então, mais uma coisa. Não tenha pressa para fazer as coisas, tenha prudência. Às vezes nós queremos fazer as coisas com boa intenção. Às vezes a intenção é boa. Mas quando nós nos apressamos a fazer as coisas fora dos trâmites legais, essa pressa vai nos custar muito caro. Tá? Vai nos custar muito caro. Não tenha pressa, gente. Não tenha pressa. Nós vivemos numa geração que a gente quer tudo muito rápido. Deixa eu falar uma coisa, não há possibilidade de uma faculdade ensinar algo em 6 meses. Gente, me desculpa, se você está fazendo uma faculdade de 6 meses, 1 ano, faculdade, meu irmão, você está gastando dinheiro à toa. À distância ainda, online, não presta. Que isso, pastor? Está me ofendendo? Não presta, cara. Não presta. A intenção é boa, mas quis pular a etapa. Percebeu como hoje as pessoas querem tudo muito rápido? Ninguém quer fazer uma faculdade de 6 anos, fazer um curso. Leva tempo, gente. Tudo leva-se muito tempo. Por quê? Porque na hora que você vai para o mercado de trabalho, ali o mercado de trabalho vai mostrar que você não tem competência para isso. Você não tem competência, você não aprendeu o suficiente, você foi apressado. Vai construir algo, vai construir uma casa, vai comprar um terreno, observe, veja os documentos desse terreno, vai na prefeitura ver se o terreno é legalizado, converse com as pessoas, porque às vezes na pressa de ter, você compra, aí quando você vai construir vai dar pepino, você vai perder dinheiro. A intenção é boa, mas às vezes a pressa nos atrapalha, então tenha prudência. Neemias, antes de ir, ele foi prudente, ele pediu cartas ao rei, ele pediu autorização ao rei para tudo. Ou seja, se alguém chegasse e falasse, ó, o rei, opa, aqui ó, o rei está ciente, meu irmão. Eu não estou me rebelando contra o rei. Percebe? Versículo 20. Aí eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Olha como o jogo se reverteu agora. Neemias, que foi acusado de querer estar se rebelando contra o rei, Neemias fala, olha, pelo contrário, vocês que não têm direito sobre isso. O problema aqui é vocês. Capítulo 3, pega a tua Bíblia, tá? Acompanha com a gente, que agora o negócio vai ficar mais quente ainda. Capítulo 3 de Neemias, versículo 1. Diz assim, gente, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar.
Depois construíram um muro até a Torre do Sem, que consagraram, e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. Irmãos, presta atenção. Aonde começou a construção do muro, pastor? Ali, ó, com o sumo sacerdote Eliasibe. É tipo o pastor, o padre, o líder espiritual deles. Em vez deles apenas falar assim, não faz minha parte mexer com isso, o que ele fala? Vamos construir. Eles começaram a construir a porta das ovelhas, fizeram tudo. Depois, a outra parte do trecho do muro, os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e assim todos foram construindo o muro lado a lado. Olha o versículo 3. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Errasená. Ó, porta do peixe. Já tinha torcida do Santos naquela época, tá vendo? Brincadeira boa, não podia perder essa, né? Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Olha que interessante, irmãos, acompanhe. O muro foi construído trecho a trecho. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, neto de Messesabel, fez os reparos. E ao lado dele, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. Versículo 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Racinha difícil! Olha a dificuldade, gente, das pessoas com uma posição social mais privilegiada de se sentirem envergonhadas de colocar a mão na massa. O sumo sacerdote, como nós vimos, foi lá, mexeu, trabalhou, os outros também, mas existiam os nobres da cidade, pessoas com título, pessoas que se achavam a última bolachinha do pacote. Eles falaram, não vamos mexer, isso é coisa de gentalha, não vou colocar minha mão na massa, não vou fazer isso. Olha só, sabe por que isso? Porque eles não estavam dispostos a se sujeitar às ordens de Neemias. Mesmo que eles fossem beneficiados pelo esse trabalho, porque eles moravam lá em Jerusalém, a construção do muro ia ser interessante a todos. Irmão e minha irmã, não permita que o seu orgulho te torne uma pessoa inútil para a sua família, para a sua igreja, para a sua sociedade, enfim, para tudo. Quantas pessoas nós temos, tanto em família, sabe aquela galera, sempre tem na família, né? Alguém que tá todo mundo em dia de faxina, vamos limpar, eu não vou fazer porque eu fiz a unha, eu não vou fazer porque vai sujar minha mão, porque é minha roupa. Mas quando a casa tá limpa, não são todos beneficiados? São todos beneficiados. Sempre tem aquele numa empresa que todo mundo de repente tem que ter um dia para mexer, para fazer. Não, isso eu não vou fazer porque eu não sou pago para isso, eu não vou querer me sujar, enfim, mas todos serão beneficiados. Na igreja a mesma coisa, às vezes na igreja tem briga na igreja para que, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas na hora de limpar o chão, lavar o banheiro, tirar o cesto de lixo, ninguém quer. Por quê? É humilhante. Então, esta ideia de nobreza, tanto essa posição social, às vezes, aqui eu vou trabalhar a questão do orgulho, tá, gente? Do orgulho. Porque há pessoas ricas que são humildes e há pessoas pobres que são orgulhosas para dedéu, tá? Então, estou tratando do orgulho. Não permita que este orgulho te torne uma pessoa inútil. Entenda que é para benefício de todos. Então, mão na massa, lado a lado. Versículo 6. A porta Gessaná foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Vocês estão observando que cada vez que passa, ele não era assim, construir o templo e beleza. Não. É construir o trecho, mas a Neemias diz assim, vocês têm que construir esse trecho, mas entregar prontinho, com a porta, com o trinco e com o ferrolho.
Não era só levantar o muro e fazer de qualquer jeito. Não, porque é um trabalho só. Cada um vai ficar responsável pelo seu trecho de muro, mas é para entregar esse trecho perfeito. Versículo 7. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon, de Mispá, Melatias, de Gibeon e Jadom de Meronote, locais que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates, aquela região que ele veio com as cartas. Uziel, olha que legal isso daqui, gente, filho de Araías, lê na sua Bíblia aí, versículo 8, um dos ourives. O que é ourives? O cara que mexe com ouro. Ele fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Gente, aqui a gente já vê um exemplo diferente daqueles nobres. Por quê? Porque tanto ourives quanto perfumistas eram pessoas de posição social alta. O perfume era muito caro. Ouro sempre foi, então eram pessoas que tinham uma posição social boa, elevada, mas ao contrário daqueles nobres, esses daqui, meu irmão, colocaram a mão na massa. Tanto ourives quanto perfumista eram pessoas de boa condição social, mas eles se prontificaram a ajudar na reconstrução do muro. Afinal, eles seriam beneficiados. Eles seriam beneficiados. Ah, pastor, mas o cara é ourives, ele só precisa de um lugarzinho, tá, mas o comércio dele, se o muro da cidade estiver protegido, o comércio dele está protegido, entende? E o perfumista, se o muro da cidade está protegido, o comércio do perfumista está protegido. O pensamento dele não é um pensamento egoísta, mas altruísta. De ajudar, entender que tudo aquilo é em benefício de todos. Ó, gente, para nós, cuide e invista na escola do seu bairro. Cuida da escola do teu bairro, sabe? Veja, de repente, pastor, tá tão zoadinho, junta uma comunidade, junta você, vai lá, pinta o muro da escola. Talvez precisa do ar-condicionado, mas é dever do município. Às vezes o município esquece, gente, você pode. Junta-se aí, às vezes você tem uma condição social legal, seu filho estuda nessa escola, seu neto talvez vai estudar nessa escola. Por que não comprar ar-condicionado na escola do teu bairro? Por que não dar uma qualidade melhor? Por quê? Talvez seu filho vai ser beneficiado, talvez seu neto vai ser beneficiado. Cuide! Puxa, o Brasil, nós temos o SUS é maravilhoso, gente. O SUS, só quem está fora do Brasil sabe a importância do SUS. Só quem está fora do Brasil. É que infelizmente a corrupção faz com que a gente se desanime, mas o SUS é fantástico, gente. Por favor, cuide, invista nos postos de saúde do teu bairro. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu aqui na Vila Muniz. Há um ano passado, se eu não estou enganado, retrasado, roubaram o postinho de saúde da Vila Muniz. Uns ladrões sem vergonha entraram, roubaram comida, roubaram um monte de negócio, roubaram um notebook do postinho de saúde. E nós temos o grupo de judô dos Samurais de Cristo, com os pais das crianças. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei revoltado. Eu fiquei muito bravo. E aí eu fiquei sabendo que essas pessoas estavam vendendo porque no postinho de saúde ficava ali algumas cestas de leite, de coisas, cesta que entregue na comunidade. Os caras roubaram e estavam vendendo no bairro vizinho. Gente, eu mandei até no grupo de WhatsApp, falei, gente, se vocês souberem quem fez isso, tem que denunciar, esses caras têm que ser presos. E pior, que se você estiver comprando isso, você é criminoso também. E aí no grupo eu mandei assim, e eu gostaria muito, com dor no coração, que o postinho de saúde fechasse lá da Vila Muniz. Que isso, pastor? Sim. Sabe por quê? Porque às vezes os próprios moradores não cuidam daquilo que é seu. Roubaram, pois tinha que fechar. Que aí vai saber valorizar o postinho de saúde. Aí vai saber valorizar os trabalhadores que estão ali. Pastor, mas eu tenho um plano de saúde, eu vou em médico particular. Hoje você talvez não precise. Mas um dia talvez você precise. Entende?
como às vezes nós agimos como aqueles nobres aqui de Jerusalém, eu não quero pôr a mão na massa. É benefício de todos. Gente, cuida do posto de saúde do teu bairro. Quando precisar, se você tiver condições, vai lá, pinta. Leve um lanchinho para os funcionários, para os da escola. E trate bem, gente. Vocês serão beneficiados. Talvez hoje não, mas futuramente teus filhos, teus netos. Cuide, investe na igreja em que você frequenta. Independente da igreja, é lá que você é alimentado espiritualmente. É lá que teus filhos... Você quer que teus filhos tenham um ambiente legal? Você quer que seus filhos cresçam num ambiente religioso? Invista na igreja. Põe a mão no bolso, vai lá, compre. O que a igreja precisa? É benefício de todos, gente. Entende? Nós somos egoístas. Eu tô bem, tô sentadinho, tô tranquilo, tá. Mas e aí? E pros seus filhos? E pros seus amigos? E pros seus irmãos? Isto é entender que fazemos parte de um todo. Os muros precisam ser construídos para que todos sejam beneficiados. Entendeu? Versículo 9. Refaías. Esse texto é muito legal, gente. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Meu irmão, aqueles nobres lá não queria pôr a mão na massa. Aqui a gente vê um governador que foi lá e trabalhou. Ao seu lado, versículo 10, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e Atos, filho de Hassabneias, fez os reparos ao lado dele. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Pat-Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, segura essa agora, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Caramba, né? Gente, enquanto tinha uns snobs, que não queria colocar a mão na massa, filhas do governador, meninas que poderiam ser todas, elas falaram: o que tem que fazer aí, meu irmão? Tem que mexer na massa, pois nós vamos. Enquanto alguns nobres não queriam colocar a mão na massa, as filhas de um governador estavam ajudando e trabalharam lado a lado com pessoas simples, com pessoas de uma classe social diferente da delas, com pessoas com sexo diferente da delas. Afinal, quando se tem um objetivo comum, gente, todos podem e devem ajudar. Homens, mulheres, ricos, pobres. Quando se tem uma missão, não importa as diferenças, mas sim os objetivos em comum. Enquanto alguns não queriam ajudar, nós vemos aqui mulheres colocando a mão na massa e trabalhando. Isso é lindo demais. Versículo 13. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. E também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. É muita coisa, hein, gente? Muita coisa. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Corrosé, governador do distrito de Mispá, outro governador. Ele a reconstruiu, cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Vocês observam os detalhes, eles não apenas reconstruíam, eles colocavam a porta, os trincos e as trancas, os ferrolhos e as trancas. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Deixa eu fazer uma observação. Lembra do tanque de Siloé, que a Bíblia fala, de Jesus, no Novo Testamento? Quando ele manda o cego ir lá? A porta das ovelhas? Vocês já pararam para pensar se essa galera não tivesse reconstruído tudo isso? Não existiria o lugar onde Jesus fez tantos milagres? Sabe, meus irmãos, às vezes o que nós fazemos hoje vai ecoar para daqui a muitos anos, a gente nem tem noção.
Às vezes, a ajuda que você faz a uma pessoa hoje vai ecoar centenas, milhares de anos na frente. Não sabemos. Quantos anos se passaram em que nesses mesmos lugares Jesus curou um cego no tanque, em que ele falou ali perto da porta das ovelhas? Que lindo, que maravilhoso. Então, tudo que você fizer, faça de coração. Você não sabe o que vai ser isso lá na frente. Você está na tua igreja? Gente, Deus tem o melhor na obra de Deus. Evangelize, dê bom testemunho, Porque nós não sabemos se de repente daqui a 100 anos, 50 anos, 200 anos, como vai ecoar aquilo que nós estamos plantando hoje. Isso é importante. Versículo 16. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, não é o Neemias, é outro, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, ou seja, ao lado dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Os levitas. Então, a galerinha que cuidava do templo, não era só cuidar do templo, pôr a mão na massa também. Junto a ele, Hassabias, governador do meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. E depois dele, ao lado dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Henadad, governador de meio distrito de Keila. E ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá. Quantos governador, né? Reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. E depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo o outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Olha, é importante isso aqui, outro detalhe. Vocês repararam que tudo que a gente está vendo aqui foram reparados, foram feitos, beleza. Mas olha, no versículo 20 fala que esse Baruque, ele reparou com zelo. Ou seja, ele teve um cuidado maior. Então, quando você for fazer algo, faça no capricho. Principalmente se for para o reino de Deus. Dê o seu melhor, porque as pessoas estão observando. Estamos aqui 2.500, 2.400 anos depois de Cristo, falando sobre Baruque, e nós sabemos que a parte que ele fez do muro foi a parte mais bem cuidada, porque ele fez com zelo. E poderia ser ao contrário. Nós podemos ser marcados por aqueles que fazem as coisas com zelo ou de forma relaxada. Como você quer ser lembrado? Versículo 21. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Cos, reparou outro trecho. Desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. E os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim, Assub, fizeram os reparos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, ao lado dele, Binui, filho de Henadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, ao lado dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias,
filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. E ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. E depois dele, ao lado dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo, e dos comerciantes. Era a região onde os comerciantes ficavam. Em frente à porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas dos ourives. E os comerciantes fizeram os reparos. Gente, desculpa ler esse trecho todo, mas é importante, é importante. Vocês observaram que o detalhe, a riqueza de detalhe? E eu gostaria de agora terminar essa parte fazendo algumas observações. Primeiro, a gente deve aprender a lidar com toda oposição. Lembra que antes de Neemias construir, veio o pessoal lá querendo já desanimar? Querendo jogar areia na comida de Neemias? Lida com isso. Faz parte da vida. Certo? Um projeto de Deus, hein? É Deus que enviou Neemias. E mesmo assim, haviam pessoas que estavam fazendo oposição. Então, lide com isso. Frente às oposições que nós sofremos, nós temos duas maneiras de agir. Podemos nos desmotivar e desistir da obra, ou nos motivar e continuar. E essa foi a opção de Neemias. Sabe, deixa eu falar uma coisa, talvez você esteja com um problema no teu casamento, com o teu filho, ou alguma coisa e as pessoas estão falando assim, largue mão, desista. Mas talvez no teu coração você sabe que você deve continuar. Aí a decisão é tua. Sempre vai ter. Vai ter aquelas pessoas que vão falar que é a coisa certa, mas vai ter aquelas pessoas para falar que é a coisa errada. Entende? Em tudo. Talvez você seja um pastor, um líder espiritual, ou tenha uma liderança na tua igreja e às vezes você está todo motivado, você sabe que é de Deus e vai ter pessoas que vai desmotivar. É assim. Faz parte. Faz parte da vida, gente. Então essas oposições devem servir para nós nos motivarmos. Certo? Outra coisa, reconstruir qualquer tipo de coisa é muito trabalhoso. Por quê? Porque exige planejamento, empenho, foco, disposição, investimento e mão de obra. Por isso que é fundamental poder contar com alguém que esteja ao nosso lado, assim como Neemias contou. O segredo do sucesso, pessoal, é aprender a trabalhar juntos. Deixar de lado nossas diferenças sociais, de raça, qualquer coisa. Afinal, todos seremos beneficiados. Por isso, tanto ricos como pobres, homens e mulheres, ajudaram na reconstrução do muro de Jerusalém. E a obra de Deus precisa disso. A obra de Deus, você, principalmente você da IBVM, você, membro da nossa igreja, nós estamos nesse trabalho de reconstrução de muros. Nós estamos nesse trabalho de levar o evangelho a várias pessoas e precisamos de você ao nosso lado. Não fique como os nobres. Eu não quero fazer. Eu não quero participar disso. É você que vai ser beneficiado. Tantas coisas acontecendo, coloque teus filhos para participar. Coloque tuas crianças para participar de tudo que a igreja está promovendo, porque é para teu benefício. E outra coisa, se disponha a ajudar. Porque depois que o muro tiver construído, mas isso é lá na frente. Eu já ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar spoiler não. Então, ou vontade, a língua está coçando, mas não. Ajude. Tudo, na tua família. Cada um tá junto, gente. Ajude a limpar sua casa, ajude na parte desde a limpeza, como da economia das coisas, porque se você economizar na energia, na água, na comida, vai sobrar em benefício de todos. Não pense só em você. É no tempo de banho, é nas coisas que... Em tudo. Pense no conjunto. A reconstrução do muro é em benefício de todos. O que você está precisando reconstruir? Neemias sabia que precisava reconstruir o muro. Mas talvez você precise reconstruir a sua família. Talvez você precise reconstruir a sua saúde. Você fala, pastor, minha saúde está arrebentada. Colesterol, triglicérides, diabetes, tudo.
Entende? Então, planeje. Planeje. Tenha. O que você precisa? Sua vida profissional? Você precisa reconstruir sua vida profissional? Então, vá atrás de informação. Vá atrás de se aprimorar. Ou você precisa reconstruir a sua vida espiritual. Talvez seja a sua vida espiritual que você precisa reconstruir. Talvez você seja distante de Deus. A primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus. Orar a Deus como Neemias fez. E depois, contar com pessoas ao seu lado. Quem você tem ao seu lado para te ajudar? Quem você tem ao seu lado? Você pode contar com tua esposa, teu esposo, teus filhos, teu pastor, teu amigo, tua amiga. Quem? E aí tem outra pergunta. Você está andando ao lado de alguém para ajudar esta pessoa a se reconstruir também? Lembra, o muro é reconstruído um ao lado do outro. Cada um faz uma parte. E assim como eu preciso de alguém ao meu lado para me ajudar, há pessoas que precisam que eu me disponha a ajudar. O problema é que na vida nós somos tão egoístas que nós só queremos ser ajudados. Mas quando chega a nossa hora de ajudar, nós não temos tempo, nós não podemos, nós não queremos. Mas quando a gente precisa, a gente reclama, posta no Facebook, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz isso. Não adianta. Esteja disposto a ajudar o próximo. É lado a lado. A vida é assim, lado a lado, reconstruído. Em nossas vidas, meus irmãos, daqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo não está ao nosso lado. Que isso, pastor? Não. O Espírito Santo não está ao lado de quem é filho de Deus. O Espírito Santo está dentro. Ele habita em nós. Ele é nosso melhor amigo nessa caminhada da nossa reconstrução da nossa vida espiritual. Dessa reconstrução com o nosso relacionamento com Deus. Com Ele você pode contar sempre. Sempre. Eu quero terminar essa mensagem dizendo isso. Se você ainda não é um filho de Deus, se você não entregou tua vida a Cristo, entregue. Porque só tem um jeito de você conseguir reconstruir tua vida espiritual. É tendo dentro de você o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai ser o Neemias. Lembra Neemias, o Consolador, que significa? É Ele que vai nos ensinar o que precisa, qual a prioridade da minha vida, onde eu tenho que mudar. É Ele. Como, pastor? Através da Bíblia. Leia a Bíblia. Entre de cabeça na Bíblia. O Espírito Santo vai usar isso. E outra coisa, não se esqueça. A vida se torna muito mais fácil quando andamos lado a lado com alguém. Que Deus te abençoe. Eu peço em nome de Jesus que, se você esteja precisando de alguém ao seu lado, que Deus mande. Mas também eu peço em nome de Jesus que você esteja disposto a estar andando ao lado de alguém. Porque existe alguém que precisa reconstruir seus muros. E talvez não tenha ninguém ao lado dele. Ele olha para o lado e fala, não tem ninguém para me ajudar. E Deus está incomodando você para ajudar essa pessoa. E quando você está ajudando alguém, essa pessoa já está ao teu lado para te ajudar depois. Pensa nisso. Deus te abençoe. Vamos andando lado a lado nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, mas com a certeza que o final vai valer a pena. Quando tudo estiver reconstruído, vai valer a pena. Espero você domingo que vem para continuarmos. Gente, Neemias é maravilhoso. Espero que vocês estejam aproveitando. Tá? Deus te abençoe. Se precisar conversar comigo, mande uma mensagem. Estou à disposição. Se quiser participar dos nossos encontros virtuais, mande a mensagem. Estamos à disposição. É lado a lado. Se quiser fazer a tua oferta, está o número da conta, faça o depósito. Deus te abençoe muito. É lado a lado. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa tua palavra, Pai. Que essa palavra nos ajude e nos constrange a entendermos que na vida nada que é sozinho vale a pena, mas é bom estar lado a lado. Mas é tão difícil porque às vezes somos egoístas, ó Pai. Às vezes gostamos de viver na individualidade, pensando apenas em nós, mas não há como reconstruir um muro sozinho. Que possamos estar ajudando ao outro, a cada um reconstruir seus muros.
para assim formarmos uma cidade forte, para assim formarmos uma igreja forte, para assim formarmos uma família forte, para a tua honra e tua glória. Espírito Santo, Senhor, continue conosco. Fale aos nossos corações, dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão pra vocês, lado a lado. E não tenha medo, tenha esperança. Até mais.